isso aqui é um diagrama típico de Shields. Então, você usa no diagrama típico o eixo horizontal, parâmetros como diâmetro do grão, velocidade de atrito, o asterisco, lembrando para quem está esquecido de hidráulica, que a velocidade de atrito, o asterisco, tá? Ela não é uma velocidade que existe. Ela é uma velocidade definida por identidade dimensional. É raiz do módulo, tá? Da tensão no fundo, tal zero, tá? Dividido por ρ da água. Então, isto é a definição de velocidade de atrito. É um parâmetro hidráulico muito usado em várias coisas. Chama-se em inglês shear velocity ou friction velocity. Em português é chamado de velocidade cisalhante no fundo ou velocidade de atrito. Tá? Então, esse parâmetro é extremamente importante. Temos um problema aqui com esse diagrama de Shields característico, né? Então, no eixo horizontal, ele tem aqui diâmetro do grão, velocidade de atrito e viscosidade cinemática da água. E no eixo vertical, o parâmetro de Shields. Muito bom, você entrando com um valor, como é que opera com esse gráfico? Bom, ele opera assim, né? Você entra com um valor, calcula aqui o diâmetro do grão, a velocidade de atrito que o escoamento exerce no fundo, não sei o quê. Aí você quer saber qual é a tensão crítica de mobilidade desse grão. Aí, para esse grão aqui, que está aqui, tá? A tensão crítica de mobilidade é 0,4. Tá? Então, para você usar esse diagrama de Shields tal como ele foi concebido, desse jeito, você tem que fazer um processo iterativo, porque, repara, isso que está aqui, tal zero dividido por gama, tá? Na verdade, a velocidade de atrito vezes dividido por G. Por quê? Porque gama é ρg, tá? Então, tal zero, aqui você tem tal zero sobre ρ vezes G. Tal zero sobre ρ é a velocidade de atrito ao quadrado. Então, querendo ou não querendo, aqui nesse eixo vertical, eu tenho a velocidade de atrito ao quadrado. Então, eu tenho a velocidade de atrito aqui ao quadrado e eu tenho a velocidade de atrito aqui. Então, eu tenho velocidade de atrito nos dois eixos, fazendo com que, quando eu quero calcular qual é a tensão, e a tensão depende da velocidade de atrito, eu tenho que ficar pipocando de um lugar para o outro para poder fazer um processo iterativo e conseguir encontrar qual é a tensão crítica de mobilidade. Então, isso aí originalmente foi assim e rapidamente se modificou porque ele não é prático, né? Muito bem. A maneira de resolver isso tem vários tipos de formulações analíticas empíricas, tá? Então, por exemplo, tem uma aqui muito interessante, que é o diagrama de Shields modificado, tá? Que tem aqui como eixo horizontal apenas parâmetros sedimentológicos e do fluido. Aqui eu tenho o diâmetro do grão, viscosidade cinemática, peso específico do grão, peso específico da água. Então, aqui só tem as coisas relacionadas ao meio físico. E no outro eixo, eu tenho a velocidade de atrito ao quadrado que eu quero calcular, que eu calculo a tensão de atrito no fundo. Tensão crítica. Bom, no Cis Bahia, a gente usa isso que está aqui, tá? Isso que está aqui é um conjunto de expressões analíticas para diferentes faixas. Você não consegue ter uma equação só. Você consegue ter múltiplas equações dependendo do diâmetro característico do grão. O diâmetro característico ou diâmetro adimensional do grão é isso que está aqui. É uma variável que envolve o diâmetro do grão, envolve a viscosidade cinemática da água, envolve a densidade relativa entre o sedimento e a água. Então, uma propriedade adimensional. E aí você consegue calcular o valor de Xi crítico. Em outras palavras, consegue calcular, através do Xi, a tensão crítica de mobilidade. Então, esse parâmetro aqui, ele é calculado em função de viscosidade cinemática da água, densidade específica, densidade relativa do grão e diâmetro do grão. Tá? O Cis Bahia usa isso que está aí.
essa expressão que está aqui.